Nada melhor do que falar da Subaru do que começar com a lenda, o Subaru Impreza. Ele foi produzido no início de março de 93 e o Impreza era oferecido na tração dianteira ou a integral, em versões sedã, station wagon ou hatchback. No final de 95, uma versão coupé de 2 portas foi introduzida e as opções de motor incluíam 1.6, 1.8, 2.0 e o turbo, que era 2.0. O Sport Hatchback foi introduzido em 95, com um nível superior da guarnição do modelo do Station Wagon do Impreza. Mesmo sem alterações significativas, mecânicas ou de desempenho, o pacote Sport Hatchback não estava disponível no Impreza Sedan ou Coupé. Ele foi oferecido em alguns equipamentos opcionais, como uma bússola no indicador de temperatura externa e barômetro na parte superior do painel. As versões que eram apresentadas do Impreza eram LX, GL e Sport. Os modelos LX eram oferecidos apenas como tração dianteira e motor 1.6. A Sport Version havia um motor 2.0. Em 94, a Subaru introduziu o Subaru Technical International, como vem conhecida hoje como STI, nas versões do Impreza Gabriel RX. Ele era voltado para a corrida de rally e essas versões eram muito mais leves, despojadas e de maior durabilidade. As edições especiais do Impreza era muito comum no Japão e na Europa. Muitos conseguiam vitória no Campeonato Mundial de Rally. Essas edições incluíam a série McRae 555, Catalunya, Terzo, RP5, P1 e 22B. A imprensa recebeu um pequeno facelift externo no ano de 97, que foi seguido por um redesign interior em 98, usando um novo painel de instrumentos redesenhado. Bom, uma breve história aqui do Subaru e o que nós vamos falar hoje vai ser um rally especialmente do Provide 555. Foi somente na década de 90, 10 anos depois, que a Subaru deu seu primeiro passo em uma direção a seus próprios títulos. Naquele ano, ele entrou com uma parceria com a preparadora britânica ProDrive. Foi fundado o Subaru World Rally Team. Até então, as divisões europeia e japonesa da marca competiam em paralelo. Ainda era muito cedo para saber, com a união de recursos humanos, financeiros e técnicos, onde acabou nascendo uma das maiores forças do GAB-RC. Antes da chegada do Impreza, a Subaru e a ProDrive desenvolveram uma versão de rally daquele que na época era o carro-chefe, vamos dizer assim, né? O Legacy de primeira geração. O chamado Legacy RS WRC não chegou a vencer nada, mas em uma das competições automotivas mais difíceis em corridas do planeta, um punhado de pódios com o finlandês Marco Allen entre 90 e 92 era um excelente sinal. Contudo, o Legacy não teve nenhuma chance de brilhar como poderia, por uma boa razão. Em 92, o novo Subaru chegou para fazer história nas ruas e nos estágios de rally. E, como eu disse antes, seu nome era Impreza. Ele era o carro perfeito em uma época na qual os carros de rally estavam ficando cada vez mais avançados, compactos, leves e potentes. Menor e mais moderno que o Legacy. O Impreza ele foi foco de toda a atenção da ProDrive. O Impreza ele é conhecido na versão GAB-RX, com um motor boxer turbinado e tração integral. Então não fica difícil deduzir que ela foi criada a partir do especial de homologação para um carro de rally do Grupo A. Ele acabou até mesmo estreando em 93. A temporada de estreia do Impreza foi um ano de experimentações para a Subaru, que também acabou colocando até o Legacy, o pequeno hatchback vive para correr no WRC para ter certeza sobre qual escolher para as temporadas seguintes. Um esquema de pintura azul e amarelo patrocinado pelos cigarros State Express 555, fabricados pela britânica BAT. Vale lembrar que também naquela época a fabricante de cigarros como patrocinadores era algo proibido pela FIA no GAB-RC. Sendo assim, a Subaru foi meio que ousada e decidiu batizar a equipe como 555 Subaru World Rally Team e dar aos carros o sobrenome 555. Desse modo, os numerais estampados nas laterais do carro poderiam ser interpretados de duas formas.
abrindo uma brecha no regulamento. Contudo, esse jeitinho acabou não durando muito tempo e em algumas etapas a Subaru trocou os numerais por Delta, estilizados que até poderiam ser lidos como 555. Com destaque para um talentoso jovem escocês chamado Colin McRae, que chegou em terceiro na Suécia e venceu na Nova Zelândia naquele ano, a Subaru ela conseguiu o terceiro lugar no campeonato de construtores naquele ano. Para se ter uma melhor ideia do seu desempenho, ele acabou sendo melhor do que seus companheiros de equipe consagrados, como os finlandeses Harry Vantanen e Hannu Mikkola. Apesar de o Legacy ainda ter sido o destaque da temporada, a Subaru foi sábia e levou adiante o desenvolvimento do Impreza, que, como já dissemos, era menor e mais leve, ou seja, mais apropriado para combater rivais fortíssimos, como a Toyota com seu Celica Turbo HWD. Além do entre-eixo de 160 mm mais curto, o carro era ainda o primeiro a contar com diferenciais ativos que usavam um sistema eletrônico para distribuir o torque entre o eixo dianteiro e traseiro, de acordo com condições de aderência do piso, detalhe que dava à Impreza alguns segundos de vantagem a cada estágio. Os anos de 94 e 95 viram um crescimento exponencial da Subaru como uma das favoritas aos títulos. Em 94, Colin McRae e seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz, conseguiram as primeiras vitórias do Impreza. Com 140 pontos, a Subaru garantiu o vice-campeonato muito próximo da Toyota, que acabou acumulando 151 pontos. Para completar, esse desempenho do Subaru foi brilhante. Naquele ano, com 5 vitórias e 8 etapas, sendo 3 de Sainz e 2 de McRae, que sagrou-se campeão dentre os pilotos, logo atrás deles. Porém, outra rival começava a ganhar destaque, a Mitsubishi Rally Art, que com o seu Lancer Evolution venceu 2 etapas. Essa boa fase do McRae garantiu que em 96 ele se tornasse o piloto principal da Subaru, e o escocês voador honrou com sua posição, sendo responsável por todas as 3 vitórias da equipe naquele ano, garantindo o segundo título de construtores em sequência. Por outro lado, entre os pilotos, Tommy McKinnon da Mitsubishi reinou absoluto, levantando a taça de campeão. O ano de 97 trouxe uma mudança importantíssima, a introdução de uma nova categoria no Grab RC, a World Rally Car, que dispensava obrigatoriamente da produção de especiais de homologação, reduzindo custos e atraindo novas equipes, como foi o caso da Hyundai, trazendo até mesmo de volta os antigos competidores, como Peugeot e Citroën. O grupo A ainda existia, mas a maioria dos fabricantes decidiu aderir ao novo regulamento, incluindo a Subaru. McRae ainda era o piloto principal da Subaru e novamente carregou a equipe nas costas. Das 7 vitórias da equipe, 5 foram dele. E novamente, a Subaru ficou com o título de construtores e Tommy McKinnon da Mitsubishi com a taça de piloto. Na verdade, o finlandês foi campeão do WRC entre 95 e 98, recorde que só foi superado pelos 9 títulos consecutivos de Sebastian Loeb entre 2004 e 2012. Foi nessa época que a rivalidade entre Subaru e Mitsubishi alcançou umas proporções estratosféricas. De qualquer forma, o desempenho matador de Colin McRae com os carros azuis foi um dos melhores de toda a história do WRC, e não é por acaso que a combinação de cores tradicional do Impreza WRC é azul com rodas douradas, um aceno aos dias de glória da Subaru no Campeonato Mundial de Rally.